Oi, crianças, tudo bom? Voltamos mais uma vez, mais um domingo, que bom, né? A gente está passando esse período assim, um dia de cada vez, um domingo de cada vez. Está bem gostoso estar aqui com vocês, né? Então tá. Ó, vamos continuar. Vocês lembram que a gente está estudando esses domingos? Estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses. Então, a gente aprendeu bastante coisa. Vamos lembrar só do domingo passado, então? Domingo passado, a gente aprendeu aqui na carta de Paulo aos Filipenses que Paulo ensinou que eles não deviam ficar ansiosos por coisa nenhuma, por nada. Lembra o que era ansioso? Ficar preocupado. Que eles deviam, então, orar e agradecer a Deus. E aí, ele disse que se eles fizessem isso, a paz de Deus guardaria o coração deles. Então, não ficar preocupado, orar e agradecer, e a paz de Deus ia ocupar o coração deles. E aí, hoje, a gente vai continuar. E Paulo, ele ensinou uma coisa muito importante. Hoje, ele ensinou para eles que não basta só fazer as coisas certas, orar, agradecer e imitar a Cristo e amar uns aos outros, tudo que ele tinha explicado até agora. Ele ensinou também para eles que eles tinham que pensar nas coisas certas. Sabe por que Paulo falou isso? Porque quando a gente não pensa direitinho nas coisas certas, a gente faz coisa errada. Então, ele ensinou para ele que eles deviam pensar certos em coisas que agradam a Deus. E aí ele explicou o que eles deviam pensar. A primeira coisa que ele falou para eles foi a respeito da verdade. A primeira coisa que ele falou para eles é que eles deviam pensar em tudo que é verdadeiro. E o que é verdadeiro é o que está escrito aqui, ó. Onde que tem coisas verdadeiras escritas, gente? Na Bíblia. Então, a primeira coisa que eles deviam pensar era na Bíblia, nas coisas que tem na Bíblia, porque as coisas que tem na Bíblia são verdade. A segunda coisa que ele falou que eles deviam pensar era em tudo que é respeitável. Sabe o que é respeitável? Olha, quando a gente fica diante de um rei ou de uma pessoa importante, a gente tem que ter respeito. Quando a gente fica diante de um rei, a gente tem que ajoelhar, porque é respeitoso, né? Respeito também é uma coisa que a gente deve ter pela nossa mãe, pelo nosso pai, obedecer o que ela diz, obedecer o que ele diz. Respeito aos professores, isso é respeito, é olhar para aquela pessoa que tem autoridade sobre você, que te ensina, e ter respeito por ela, conversar direito, não falar alto, obedecer. E a pessoa que a gente deve ter mais respeito é por Deus. Outra coisa que Paulo ensinou é que eles deviam pensar também em tudo que é justo. Olha, nessa foto aqui nós temos um menino que ele levou um monte de pedrada no rosto. Isso não é certo, isso não é justo. Tá errado fazer isso, né? A gente tem que tratar os amigos e todas as pessoas com justiça, não pode fazer coisa errada. E a gente tem que pensar isso. Se você só trata bem os seus amigos, você é justo com os amigos, quando você pensa que você quer fazer isso, que você quer fazer certo. Então, você tem que pensar tudo que é justo. Então, tem que pensar em tudo que é verdadeiro, até agora, respeitável e justo. Outra coisa que Paulo ensinou é que eles tinham que pensar em tudo que é puro. O que é puro? Puro é tudo que não tem pecado. Então, os nossos pensamentos têm que ser cheios de tudo que não é pecado. A gente tem que orar a Deus e pedir isso para Ele. Então, a gente precisa sempre ter no nosso pensamento a palavra de Deus, porque assim a gente vai pensar em tudo que é puro. Não vai pensar em coisas feias. Cuidado com o que vocês assistem na televisão ou com as músicas que escutam. Porque às vezes tem coisas que não são boas lá, não são coisas
puras, não são coisas que agradam a Deus. Então, lá, ele já ensinou, então, que tem que pensar em tudo que é verdadeiro, respeitável, justo e puro. Ele também falou que a gente tem que pensar em tudo que é amável. Então, aqui, olha, tem uma figura de uma mamãe muito assustada, porque o filho dela não foi amável com ela. Ser amável é falar palavras boas, palavras que agradem as pessoas. Quando você xinga, quando você usa palavras feias, isso não é ser amável. Então, você tem que pensar nisso, você tem que pensar em coisas amáveis, porque aí você vai fazer coisas amáveis. E depois a Bíblia fala que tudo que é de boa fama, tudo que tem virtude e tudo que tem louvor, é isso que deve ocupar o nosso pensamento. Então, se nós queremos louvar a Deus, adorar a Deus, a gente tem que pensar nessas coisas. Então, o nosso pensamento tem que estar sempre em Deus, sempre na palavra dele, sempre pensando em agradar a Deus em tudo que a gente faz. E aí, se o nosso pensamento está cheio dessas coisas, a gente vai fazer tudo certinho, do jeito que Paulo mandou. A gente vai imitar Cristo, a gente vai ser amável uns com os outros, a gente vai orar e agradecer, porque aí a gente aprendeu tudo que é amável. Então, vamos ver direitinho, vamos repetir. O nosso versículo de hoje está lá em Filipenses 4:8, diz assim, ó: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável. Se tem alguma coisa boa nisto e se há algum louvor, é nisto que a gente deve pensar. E esse versículo está lá em Filipenses 4:8. Tá bom, crianças? Então, este é o versículo de hoje e é o pedacinho da carta de Paulo aos Filipenses. Vamos pensar direitinho em tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e que tenha louvor. E aí, a gente vai conseguir fazer tudo certinho. E o outro versículo que vem depois desse fala assim: o que também aprendeste e recebeste e ouviste e vistes em mim, isso praticai. Então, tudo isso que a gente aprendeu hoje, a gente tem que praticar. Como é que pratica isso que a gente pensa? Com as outras pessoas. Então, eu vou aprender a minha Bíblia, que é verdadeira, e vou falar para as pessoas. Eu aprendi que eu tenho que pensar em tudo que é respeitável, então eu vou respeitar os meus amigos, a minha mamãe, meus professores. Eu aprendi que eu tenho que pensar em tudo que é amável, então eu vou ser gentil, vou ser amável, eu vou ajudar as pessoas. Eu aprendi que eu tenho que pensar em tudo que é justo. Então, se eu ver alguém machucando outra pessoa, eu vou falar, não faz isso não. Olha, eu tenho pensado em tudo que é justo, isso não está certo. E ajuda o amigo. E tenho que pensar em tudo que é puro. Tudo que é puro é tudo que não é feio. Tudo que você sabe que não agrada a Deus. E aí eu vou conseguir louvar a Deus. Deus vai ficar feliz com isso. Tá bom, crianças? E aí, então, essa semana vocês vão estudar os versículos de devocional e cada versículo dessa semana vai falar um pouquinho de cada coisa dessas que a gente tem que pensar, tá bom? Filipenses 4:8 ensinou pra gente hoje tudo que a gente tem que pensar. Ó, um beijo para vocês e até domingo de novo, tá? Tchau!